Fala, rapaziada, bom dia aí para todo mundo. Vitória importantíssima. O Sport joga a pressão no Vasco no próximo jogo. O Vasco pega o Bahia na Fonte Nova. E óbvio, pela questão lógica, você vai torcer para que o Bahia vença o jogo do Vasco, para que o Vasco fique estagnado na tabela e a diferença se mantenha ali em 5 pontos, que nesse momento é uma diferença que não é tão grande assim. Óbvio, se acontecer um empate, não é o pior dos mundos. O que seria o pior dos mundos? O Vasco venceu o jogo. Aí seria o pior dos mundos a vitória do Vasco aí no confronto direto contra o Bahia. Vamos analisar aqui, gente, dois pilares nesse vídeo, tá? O copo meio cheio, que você tem uma vitória contra a Chapecoense, a gente vai dar destaque a isso, e a Série B é isso, você tem que vencer. Não importa a forma como é que você venceu, se foi jogando bem, foi jogando mal, se você conseguir vencer com uma certa consistência, em jogos dentro de casa, conseguir beliscar uma vitória ali fora de casa, um empatezinho, pá, você provavelmente vai subir. O que falta ao Sport é melhorar o desempenho fora de casa e dentro de casa também. Eu vou dar destaque isso aí para vocês. Então, a vitória foi importantíssima, mas também vamos analisar aqui o copo meio vazio. Claudinei Oliveira ontem, para mim, escalou muito mal o time. O time, na maioria do tempo, não conseguiu fazer um bom jogo, taticamente falando, e mostrou ser muito vulnerável nesse modelo de jogo, no 4-1-3-2. E o problema não é nem o esquema tático, o problema são as peças que ele colocou nesse esquema tático. Claudinei, não tem longevidade esse esquema tático no 4-1-3-2. Não tem. E eu vou provar para vocês daqui a pouco alguns frames aí da partida que me deixaram com extrema preocupação olhando os próximos jogos. Agora, vamos parar aqui no tempo e frisar o jogo de ontem. Cara, vencemos. E é isso que importa nesse momento. A gente venceu do segundo melhor visitante da Série B, que é a Chapecoense. A Chapecoense que, por sinal, perdeu apenas um único jogo contra os times do G4, que foi contra o Cruzeiro lá em Chapecó, mostrando isso. Tirou a invencibilidade do Cruzeiro jogando dentro de casa. Eu sei que foi no Mané Garrincha e tal, mas o Cruzeiro era mandante da partida, tinha o mando de campo. Então, a Chapecoense tirou 100% do Cruzeiro. A Chapecoense foi o único time que venceu do Grêmio na Arena do Grêmio. Foi um dos poucos times que venceu do Bahia na Fonte Nova. Empatou contra o Vasco lá em São Januário. Então, a Chapecoense jogando fora de casa é um time chatíssimo de ser batido. E o Sport conseguiu vencer. E se você parar para pensar, teve seus méritos sim. O Sport não venceu no bambo. Beleza, não foi um jogo que encantou, óbvio que não encantou, me preocupou muito mais. Mas, se fosse o time para vencer, seria o Sport. Criou 3 chances ali de gols, minimamente, que você pode falar. Poderia aparecer o gol aqui. A chance de Wagner Love no último lance do primeiro tempo, que ele recebe o passe de Giovani, e dentro da grande área ele corta o jogador da Chape e finaliza, não finalizou bem, tem um encalce ali, uma trombada ali de jogador da Chapecoense, que Wagner Love depois cai ali no chão, mas para mim aquilo ali é muita forçação de barra achar que aquilo ali foi pênalti. Mas enfim, quem quis achar aquilo pênalti, ok, paciência, mas para mim não foi pênalti, para mim foi um lance legal. Então teve aquela chance ali de Wagner Love, teve um chute de Giovani fora da área, e também no segundo tempo teve uma boa jogada de Kaique pela ponta esquerda, foi a única coisa de boa que ele fez na partida inteira, porque tirando isso, ele foi uma nulidade total na partida. Ele faz uma boa jogada pela esquerda e solta o passe para Wagner Love na pequena área para ele finalizar. A bola ia entrar, só que Vitor Ramos estava lá para tirar o gol. Então foram as 3 chances ali. Deve ter outra ali que eu estou esquecido, mas no geral você teve 3 chances do Sport contra apenas uma da Chapecoense, que foi aquela finalização de letra, que e o Sport foi uma avenida taticamente falando na lateral direita, e vou explicar o porquê disso daqui a pouco em frames, que Sabino tirou em cima da linha. Então ontem Sabino conseguiu fazer uma boa partida individualmente, salvou um gol que seria da Chapecoense. Então eu tenho que analisar como uma boa partida de Sabino, sim, no jogo de ontem. Rapaziada, outro ponto positivo, no próximo jogo a gente vai ter um equilíbrio maior no meio campo. A gente vai ter Fabinho voltando, vai ter um equilíbrio maior na defesa. Rafael Thierry, porque Fábio Alemão muito mal mais uma vez, errando muitos passos ali na defesa, gerando contra-ataques para Chapecoense. Então a gente vai ter a volta de Rafael Thierry na zaga e de Fabinho no meio campo, provavelmente. Então isso já é uma boa melhora. A gente teve um Wanderson, que eu gostei demais ontem da entrada dele, bem interessante, bem explosivo, participou do gol do Sport. Foi ele que deu assistência pro gol de Facundo Labandeira, que Facundo Labandeira também entrou bem na partida.
teve uma outra finalização que finalizou com perigo ali, o goleiro teve que fazer uma boa defesa. Então, Gustavo Coutinho entrou muito explosivo, com muita vontade e muita entrega. Não é que ele vai entregar tudo aquilo que ele fez em 20 minutos, durante 90, toda aquela intensidade, porque com o tempo o cara vai caindo fisicamente. Mas teve a entrega, foi bem no jogo também, entrou bem pra caramba. Esse trio entrou bem, Facundo Labandeira, Wanderson e também Gustavo Coutinho. Tudo isso foi legal e a vitória foi fenomenal para, de fato, você ver uma luz no fim do túnel e falar, pô, irmão, mesmo para eu que sou pessimista, eu falo, cara, é a matemática. Enquanto o tempo buta em flecha, se o Sport vencer o próximo jogo, se o Vasco tropeçar contra o Bahia, empatar ou perder, e o Sport ganhar o próximo jogo e o Vasco tropeçar, a diferença pode encurtar para 3 pontos. Pô. E 3 pontos, o Sport ainda tem um confronto direto contra o Vasco em casa, e o Vasco, todos os confrontos diretos contra a Bahia, Vasco, Cruzeiro e Sport, são fora de casa. Todos os confrontos. Então você olha e fala, irmão, mesmo eu sendo pessimista, eu tenho que olhar para a tabela e falar, existe sim uma possibilidade. Ah, vai acontecer? Não sei, irmão, até acho pouquíssimo provável, mas existe sim a possibilidade. Eu não posso aqui também ser um louco e falar que não tem possibilidade. Tudo isso que eu acabei de falar, gente, é o copo meio cheio. Agora a gente vai para o copo meio vazio e eu queria colocar frames, tá? A gente vai se aprofundar talvez em outros vídeos e tal, mas a gente vai se aprofundar agora, mas análise de Série B de uma forma geral, a gente vai deixar para fazer quando acontecerem os jogos, né? Mas, ó, tem alguns frames que me preocupam. O primeiro que eu vou colocar é esse aqui, rapaziada. Vamos lá. Sai um tiro de meta. Lembrando, essa jogada aqui não é uma jogada de contra-ataque da Chapecoense que o Sport tá desarrumado, não. Essa jogada aqui é uma jogada de tiro de meta. E você vê aqui, Sander falhou aqui na cabeçada, ok. Aí aqui você tem, olha onde Denner está posicionado, olha onde Giovani está posicionado, olha onde Juba está posicionado, até Juba está um pouquinho mais recuado. Wagner Love está aqui e Kaique sequer aparece na tela, rapaziada. E aí é que está meu ponto de preocupação. Pessoal, 4-1-3-2 com Kaique, com Denner, com Giovani e com Pedro Nares não vai funcionar nunca. Não tem como. Esse time estava mal montado taticamente dentro de campo. Você só vai ter um cara para marcar, que é Pedro Nares, que não marca ninguém, que inclusive Claudinei começou escalando muito mal a equipe. Com Denner, Giovani, Pedro Nares e Kaique no time titular. Então, assim, isso não vai funcionar nunca, Claudinei, nunca. Isso não tem um longo prazo, mano. Não tem. E aí, um dos lances perigosos da Chapecoense na partida foi na finalização de Matheus Bianchi. E se você ver, olha novamente o buraco na volância do Sport. É isso que me preocupou. Por quê? Porque Giovani não consegue fazer recomposição pela sua questão física. E Denner é um jogador fraquíssimo e limitado. Olha onde Denner estava, rapaziada. Mal posicionado. Aí sai a finalização perigosa, que, por sinal, o Denis não teve nenhuma grande bola para fazer nenhuma grande defesa, então não tem como se criticar muito a partida de Denis, até porque não tocou muito na bola, né? Mas foi mais seguro e tende a ser menos inseguro do que Carlos Eduardo e do que Saulo. Tem o segundo frame, que é no passe errado de Fábio Alemão. De fato, a origem é de um erro individual, mas por que Sander e Eduardo estão desesperados correndo atrás da bola? Porque eles estão, quando o Sport tem a posse, eles estão posicionados como quase que ponteiros, pô. Eles estão posicionados quase que ponteiros, pô. Então, quando você errar algum passe, vai ficar uma avenida total na lateral direita, porque você não tem recomposição e você tem o Eduardo que estava muito avançado. Isso, para mim, foi um erro. É um erro, na real, não é nem que foi, está sendo um erro consistente nas partidas de Claudinei. Os laterais avançam muito. E por que a Chape não fez nada aqui? Porque os jogadores da Chape, gente, são inqualificáveis e não são velozes para dar essa explosão no contra-ataque ali. Mas se pega um Wanderson aqui do Sport no contra-ataque, o Sport se lascar aqui, pô. Então isso me preocupou. Outro ponto, agora no quesito recomposição e do porquê eu não gostei do Sport no setor da recomposição. Mesmo quando o Sport, ó, quem tem a posse é a Chape, não é nenhuma jogada de contra-ataque. E você tem esse frame aqui, ó esse frame, parou. Denner novamente está mal posicionado. Pedro Nares tem que marcar todo mundo. E você sabe que ele não marca ninguém, imagina marcar 1, 2. E Eduardo está no 2 contra 1. Então, isso me preocupou bastante. O modelo. E Giovani está aqui, gente. Giovani está desfilando em campo, está olhando o jogo. Então, é isso que me preocupou. Esse é o copo meio vazio.
4-1-3-2 com Giovani, que não volta para recompor, naturalmente você só vai marcar com 3, porque Kaique vai estar espetado lá na frente com o Wagner Love, e você vai ter um Giovani olhando, bem dizer. Então você vai ter uma recomposição com 3 jogadores. Vai ficar algum buraco, ou na lateral direita ou na volância. Isso me preocupa. Por que não tomamos gols? Porque a Chapecoense é muito ruim. Então, esse é um ponto que eu olho como um copo meio vazio. Outro ponto, agora lembrando um ponto de destaque positivo. Wagner Love bem pra caramba. Wagner Love me surpreendendo positivamente. Eu esperava Wagner Love fazendo o que ele tá fazendo, de certa forma sim, mas eu esperava 70% do que ele tá produzindo. Ele tá produzindo muito além do que eu esperava. Muita dinâmica no ataque. Ontem ele foi o melhor em campo. Eu falei na live que ele não foi, mas foi o melhor em campo. Foi dinâmico no ataque, com movimentação. Ele que estava criando algumas jogadas. Giovani, que taticamente não gostei da partida dele, mas conseguiu finalizar, conseguiu criar algumas oportunidades ali. Então, nada muito a se criticar Giovani também não. E é elogiar Facundo Labandeira, que entrou e fez o gol. Isso foi o principal e mais importante. O vídeo já está muito longo, não queria me estender muito, mas o fato é, Sport jogou pressão no Vasco. Por que não jogou no Bahia? Porque o Bahia está muito longe ainda. São 7 pontos que o Bahia está na frente do Sport. E 7 pontos é uma diferença absurda ainda. E o Bahia tem um jogo a menos. O Vasco tá a 5. 5 pontos, tu fala, pô, peraí, os caras... Minimamente você viu o cara no retrovisor. Tá longe, mas, pô, agora eu vi o cara lá no retrovisor. Então, vamos analisar aí o pós-jogo também de Bahia e Vasco. Enfim, Série B a gente volta aí mais tarde, tá? Não quero me alongar muito, mas acho que minha mensagem foi passada nesse vídeo. Preocupante taticamente, e Claudinei insistiu com o Nares. A análise também está aí na live. Inacreditável o que Nares faz no esporte. Todo jogo é uma expulsão ou um cartão amarelo que ele toma. É inacreditável, Nares. Você está sendo... Eu até tenho que me conter. Mas, Nares, irmão, tu tá sendo prejudicial ao esporte. Inacreditável a tomada de decisões burras que tu tem durante o jogo. Mas, enfim, meus destaques aí vão para essa rapaziada. Nares o pior em campo, Eduardo para mim mal tecnicamente e taticamente por causa de Claudinei. Para mim ele foi mal em vários momentos da partida. Alemão mal e o resto ali dentro de... E Kaique horroroso também. E eu acho que Claudinei vai ter que mudar peças e estilo de jogo, porque como eu já falei, com esses jogadores para fazer um 4-1-3-2 acho perigoso. O vídeo tá muito longo, né? Valeu, rapaziada, a gente volta aí depois. Tamo junto.